Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero aqui externar a minha gratidão ao Deus do céu por me conceder esta rica oportunidade de estar aqui transmitindo algo de Deus, uma grande responsabilidade, e fazendo menção a esta responsabilidade, estendo os meus agradecimentos ao nosso pastor Carlos Eduardo e ao nosso irmão Carliano, que com tanto carinho sempre nos recepciona, né, pela primeira vez, mas entrando em contato comigo pelo WhatsApp, sempre está ali uma pessoa que é do nosso agrado. É uma bênção de Deus. Eu fico feliz em ser bem recebido aqui e agradeço a toda a liderança e a todos os irmãos que se empenham nesta obra. Me acompanha meu pai, meu tio, que é do Amazonas. Fico grato pela presença deles. Que o Senhor os abençoe. Vamos efetuar a leitura do texto bíblico, Evangelho de Jesus, que escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus, que escreveu São Lucas, um texto muito conhecido dos irmãos, mas eu acredito que o Senhor há de falar aos nossos corações aqui hoje. Peço à igreja que ore por mim, porque eu sou carente das orações. Sem a oração, eu jamais subiria nesse altar, nem em qualquer outro altar. É ela quem nos mantém aqui de pé. Ore para que o Senhor nos ajude. Lucas capítulo 7, versículo de número 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, e era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Somente até aqui. Vamos efetuar a leitura de outro texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apenas 2 versículos. Capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Versículo número 4 e 5, perdão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar, senão te arrependeres. Apenas até. Meus queridos irmãos, quando nós nos deparamos com o texto que fizemos menção, interessante, Jesus estava em Cafarnaum, os versículos anteriores do capítulo 7 nos dizem isso, Jesus estava em Cafarnaum, e ali acontece aquele episódio do centurião, muito conhecido também da igreja, e diz a Bíblia que no dia seguinte Jesus resolve se deslocar até uma cidade cujo nome era Naim, uma cidade pequena. Um dia de viagem, praticamente, de Cafarnaum para Naim,
era feito o percurso e a duração era de um dia de viagem, dizendo os estudiosos. E é interessante porque diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos iam com ele. Ali não estava presente apenas Pedro, João e Tiago, que eram aqueles com que Jesus tinha mais intimidade, chamava para um monte, chamava a um lugar à parte e apresentava algumas coisas que não se apresentava aos outros 8. E é interessante que ali não estavam também somente os 12, estava ali também muitos discípulos, diz a Bíblia, e uma grande multidão. Por onde Jesus andava, ele era cercado de 3.000 a 5.000 pessoas que o seguiam atrás dos seus milagres, curas, alguns até ensinamentos, mas o fato é que muitos seguiam a Jesus para ver se dele conseguiam algo. E tendo em vista isso, mais uma vez se repete essa cena na história de Jesus, de uma multidão o seguindo. Jesus está no começo do seu ministério, aqui ele está começando a se tornar conhecido, dá início ao seu ministério em Mateus capítulo 4, depois do seu batismo nas águas. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17, começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e dali dar-se início à obra de Deus na terra, o plano de Deus, Jesus, porque dizendo o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, tendo Deus falado de diversas formas e de diversas maneiras pelos pais e pelos profetas, nesses últimos tempos falou-nos através do seu Filho. Jesus é o último grito de Deus para a humanidade. É o Deus que se fez carne, habitou entre nós e trouxe uma mensagem para as nossas vidas. O ministério de Jesus é algo muito exemplar. E aqui nós podemos tomar, por exemplo, este texto, uma peculiaridade que diz assim, olha: tinha uma multidão com Jesus. Além da multidão, os discípulos. Depois da porta da cidade, Jesus vem se aproximando e andando, caminhando. Depois da porta da cidade está outra multidão com esquife, que é um caixão. E é interessante que na cultura judaica não se utilizavam os caixões fechados, ele ficava aberto, exposto. E Jesus se depara com uma mulher deprimida, com o coração dilacerado, sofrendo, aos sussurros do choro. E ali Jesus olha para aquela mulher e lhe diz: mulher, não chores. E diz a Bíblia que ele se compadeceu dela. E está aqui uma lição muito interessante para nós nesse texto. Para todos nós, diz a Bíblia que a mulher era viúva, tinha uma multidão com ela. A multidão que seguia Jesus não era uma multidão crente, era uma multidão de descrente, porque a Bíblia é clara e enfática a relatar que tinha os discípulos e tinha a multidão. Ela faz exatamente essa separação, essa diferença. E diz a Bíblia que vinha outra multidão com ela. Então, a multidão que estava com Jesus era descrente. Outras pessoas que estavam com Jesus eram discípulos, conheciam a Jesus, estavam ali perto, acompanhando, eram testemunhas oculares daquilo que Cristo vinha operando, fazendo dentro do território israelita. E é interessante porque a Bíblia relata sobre o terceiro grupo de pessoas que estava ali naquele local. E esse grupo de pessoas era a multidão que vinha com a mulher. Só que entre essas três multidões teve uma diferença e uma ação que só quem praticou foi Jesus. Observe bem, não só Jesus, mas também a multidão que vinha com a mulher praticou, diz a Bíblia, e se compadeceu dela. A multidão que vinha com Jesus não se compadeceu, até porque estavam ali apenas seguindo Jesus para ver se por meio deles eles conseguiam algo. Os discípulos, por mais que até tivessem se compadecido, não tomaram iniciativa alguma de seguir aquela mulher, de ajudar aquela mulher.
E a outra multidão já é um caso diferente, porque estava aqui ocorrendo uma procissão fúnebre, e de acordo com o historiador, quando ocorria uma procissão fúnebre, logo como Naim era uma cidade pequena, era costume as pessoas deixarem seus afazeres, aquilo que estavam fazendo, suas ocupações, para seguirem aquela procissão, tendo compaixão da vida daquela mulher, tendo em vista que ela era viúva e já tinha passado por aquela mesma situação, por aquele mesmo tipo de constrangimento, pela morte. É a segunda vez, é reincidente a situação desta mulher. E é interessante porque eles vêm acompanhando ela, e era contratado carpideiras para prantear, era dado dinheiro a elas para que elas viessem exclusivamente para derramar lágrimas ali naquele local, chorar, prantear mesmo. E é aqui onde se encontra a igreja, que são os discípulos que estavam com Jesus. A Bíblia não nos diz, e a Bíblia não fala que eles tomaram posição alguma. Então estavam com Jesus, mas a viúva estava pranteando, a multidão de descrentes eu não falo, mas os discípulos que estavam com Jesus não tomaram iniciativa alguma. E qual é o problema? Porque a gente é acostumado a ver Jesus operando muito e se esquece do nosso trabalho. A gente é acostumado a ver Jesus operando, e o Jesus que toma conta de tudo, e de fato toma conta de tudo, mas isso não anula, e isso não vem uma forma de suprimir a responsabilidade do homem de ajudar ao seu próximo. Então é essa questão que estão alguns discípulos olhando, observando e esperam Jesus agir, porque sempre estava acontecendo assim. Passavam por um canto, Jesus levanta, passava por um lugar, Jesus fica curado, sessão, entendeu? Então esse é o mistério. Estava aqui um grupo de pessoas que estavam andando com Jesus, mas não tinha a iniciativa que Jesus tinha. E é aí que se encontrava, peço só que o irmão do teclado baixe mais um pouco. E é aí que se encontrava o problema. Porque aquelas pessoas, em vez de tomarem uma posição, não, se acovardaram. E nos nossos dias já não é diferente. É por isso que eu fiz a leitura do texto de Éfeso, quando o Senhor Jesus aparece a João no livro de Apocalipse. E diz João: e eu ouvi por trás de mim uma voz como a de trombeta, e também uma voz como de muitas águas, e virei-me para ver quem falava comigo, e eu vi 7 castiçais de ouro, e um homem no meio dos 7 castiçais passeando, e ele é semelhante ao Filho de Deus. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como bronze polido, na sua cintura tem cingido um cinto. E quando eu ouvi o que aconteceu, João, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele me disse: não temas, João, eu sou o primeiro, eu também sou o último. Eu tenho, sabe o que, João? A chave da morte e também do inferno. E eu fui morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tem uma coisa, João: escreve as coisas que são, as coisas que tens visto e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 19, ele diz isso para João, e ali é dado a divisão do livro de Apocalipse, porque no capítulo 1 ele escreve as coisas que são, no capítulo 1 ele escreve as coisas que tens visto, no capítulo 2 ele escreve as coisas que são, que era o presente de João às 7 igrejas da Ásia Menor da época. E do capítulo 4 em diante, o livro de Apocalipse é um livro futurístico, revelando o futuro, que mostra aquilo que Jesus disse, as coisas que depois destas hão de acontecer. Então capítulo 2 e capítulo 3 é presente. Aí João vai e fala para a igreja e diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, a tua paciência, o teu trabalho, que não pode suportar os que são maus, que puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Tu também odeia o ato dos nicolaítas, o qual eu também odeio. Mas tem um problema na igreja.
deixaste o teu primeiro amor. Tem um problema na igreja. Deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, levanta-te de onde caíste e faz as primeiras obras. Porque os discípulos que se encontravam com Jesus já estavam com o coração apático. E a maior tristeza que dá é ver que esse texto se repete no decorrer da história da igreja. Quando nós olhamos, em alguns casos existem viúvas, no sentido figurado, que estão clamando, chorando, já perderam seu marido e às vezes tem que financiar as carpideiras para vir chorar com ela. Porque a igreja não está chorando com os que choram. A igreja já deixou de estender a mão para o Pedro que está se afogando. Cada um hoje em dia, irmãos, procura o seu próprio sucesso. É a realidade da igreja. Nós vemos isso, às vezes a gente pede socorro. Meu Deus, quem eu vou recorrer e não acha? Não tem. Porque existem pessoas que estão preocupadas somente com o seu bem-estar. E a igreja que estava com Jesus estava calada, silenciada. Uma igreja sem ação, sem iniciativa. Infelizmente, no tocante a obras, uma igreja calada, parada, sem iniciativa, o mundo tem mais influência do que ela. Porque as carpideiras estão pranteando, as carpideiras estão chorando, quando na realidade a igreja está com seus rostos secos. A igreja está com o rosto seco, enquanto as carpideiras estão sendo financiadas, e nós estamos perdendo nossa credibilidade, porque o mundo olha e diz: olha, fulano não é crente, não ajuda ninguém, não quer saber de ninguém, passa por alguém e não dá nem bom dia. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que ele não é crente. Ele disse para mim: na minha rua tem uma igreja e tem um pastor, mas ele passa por a gente e nem bom dia não dá. Eu também não dou bom dia a ele não, e não quero nem saber, eu fico até com medo de dar bom dia e não responder. Eu digo: misericórdia. Então, hoje em dia, irmãos, falta o ato de se compadecer. Porque observe, quando Jesus chega, a mulher está chorando. Qual é a de quem é crente? Vou me aproximar, vou ajudar, vou chegar próximo daquele irmão, vou ver se eu ajudo ele, vou ver se eu abraço. Irmão, por que foi que não veio para o culto? Sentimos a sua falta. Está faltando isso no nosso meio. Estamos se tornando pessoas apáticas, e às vezes eu me enquadro nisso, porque nós falhamos mesmo. Às vezes a gente se esquece, ninguém é perfeito. Só que diz a Bíblia: retorna de onde tu caíste, ajuda, dá a mão, abençoa, estende a tua mão para o caído, abençoa o necessitado, porque quando você está enfermo, você quer alguém para cuidar de você. Quando você vive humilhado, você quer alguém para lhe ajudar. Quando você está doente, você quer que alguém lhe visite. Quando você está triste, você quer um abraço. Irmão, nós somos seres humanos e Deus nos cobra da igreja. A ação solidária é o que está faltando, porque infelizmente nós estamos olhando para as carpideiras que estão sendo financiadas para prantear, e o seu coração é vazio de fé, porque seu choro é apenas de mentira, mas as suas mãos muitas vezes estão ricas de obras, porque estão prestando serviço a alguém. E quando a gente olha para a igreja, o coração cheio de fé e a mão vazia de obra. Essa é a nossa realidade. Porque a Bíblia diz: a fé sem as obras é morta em si mesma. Tiago 2,17, no versículo 18, sabe qual é a resposta dele? Ele diz: algum homem pode dizer, eu tenho fé e não tenho obras. Aí sabe o que é que ele diz? Mostra-me as tuas obras sem a fé. Agora eu te mostro pela fé as minhas obras, porque as obras confirmam que de fato eu tenho a fé. Aí diz a Bíblia que, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Não chores. Foi a palavra que bastou para cessar as lágrimas do rosto daquela mulher. Não chores.
Não chores. O que é que Jesus está ensinando para a gente? Através da sua palavra. Se compadeceu dela. Sabe o que é isso? Os discípulos não estão ajudando, mas Jesus está mostrando como é que se faz, servindo de exemplo. Porque Deus há de abrir os nossos corações para abraçarmos aqueles que choram, aqueles que pranteiam, aqueles que estão vivendo em sofrimento, gritando. Deus vai fazer alguém ouvir a voz da viúva que está clamando, pedindo socorro, pedindo a Deus: Senhor, eu não aguento, mas Deus há de levantar alguém por esses dias e vai abrir teu coração, e tu vai ter para dar, e para ti não vai faltar, porque quando tu der, Deus vai te abençoar. Aleluia. Irmãos, Deus há de compadecer os nossos corações. Havia um homem que ele tinha 3 lojas de peça aqui dentro de João Pessoa. E esse homem, Deus tinha um mistério com ele, que ele chegava em algumas congregações, o pastor Carlos Eduardo. Aí, pelo interior, chamava o pastor e dizia: pastor, está precisando de alguma coisa? E o pastor dizia: estou precisando disso. Ele ia-se embora. Quando era noite, encostava o caminhão. Só que passava, e era interessante, porque quando ele fazia isso, não demorava uns 2 dias. Aquilo que ele deu se multiplicava. Ele tinha loja de peça, loja de automóvel. E o que aconteceu? A mulher começou a se meter no negócio. A mulher disse: homem, deixa de dar dinheiro para a igreja, deixa de estar gastando dinheiro com isso. E ele dizendo: mulher, não se mete nisso, é um negócio meu com Deus. E resistindo, foi começando a fechar a mão. Chegou um tempo que já não abençoava mais como antes. Acabou. Tinha 3 lojas de peça, 7 carros novos na garagem. Foi perdendo um por um. E a pessoa que me disse é de confiança. A pessoa conheceu ele no tempo, a pessoa era seminarista, hoje ela é pastor. E ele disse a pessoa na época: Jean, eu estou com tanto dinheiro que eu não sei nem o que é que eu faça. E quando a gente está com muito dinheiro mesmo, a pessoa não sabe nem o que fazer, irmão. Ele era rico, ele tinha dinheiro mesmo. Foi perdendo carro por carro. O filho entrou nas drogas. A mulher traiu ele, se separou. E qual foi o final desse homem? Morando numa casa lá em Monsenhor Magno, com câncer, e morreu. Porque fechou a mão para a obra de Deus. Era um mistério que Deus tinha com ele. Porque Deus nos chamou não só para pregar o Evangelho. Sabe por quê? 1 João, capítulo de número 3, e versículo de número 17. Sabe o que diz? A Bíblia é dura, irmão, mas é a Bíblia. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: se algum irmão, tendo, ou outras versões, possuindo os bens deste mundo, e ver seu irmão passando necessidade, e lhe fechar o coração, como, pois, permanecerá o amor de Deus nele? No versículo 18: filhinhos, não amemos nem por palavras, nem somente, como se diz assim, de brincadeirinha ou de mentirinha, não. Amemos de verdade em obras. Porque a igreja que não movimenta as suas mãos para ajudar, o seu coração já está carente do amor de Deus. A pergunta é: como permanecerá o amor de Deus nele? A igreja que não se movimenta, o coração já está apático, já está frio, e a viúva continua gritando, e o povo do mundo recebendo credibilidade, ajudando e fazendo, quando nós deveríamos estar lá, prestando esse tipo de ajuda e de apoio. Aí diz a Bíblia: e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. É interessante, porque Deus vai invadir o coração de alguns crentes para abrir a mão para a sua obra. Deus vai invadir. Um dia desse eu peguei o Uber, perguntei ele, eu vou evangelizando o Uber, perguntei ele: senhor é evangélico? Ele disse: sou.
qual igreja? Assembleia de Deus. Mas agora eu estou sem congregar. Eu digo, por quê? Já na intenção de evangelizar. Aí ele diz, porque a igreja bota um peso sobre nós. Eu falei assim, de que peso? Ele diz que a igreja quer que a gente pague dízimo. Eu digo, misericórdia. Comecei a conversar com ele, não foi no fim da corrida, ele não queria nem mais falar comigo, irmão. Porque, irmãos, existem pessoas, um dos inimigos, uma vez o pastor pregou lá na central e deu uma mensagem em um EBO e ele falou sobre os inimigos da obra de Deus. E ele disse, um dos inimigos da obra de Deus, irmãos, são aqueles que não dizimam e não prestam serviço à obra e à casa de Deus, porque sem dinheiro não tem como evangelizar. Não tem como dar continuidade à obra, não tem como cuidar das viúvas, não tem como pagar a energia do templo. O dinheiro é amigo da missão, irmãos. E ele me dizendo isso, e eu fiquei, Jesus, tem gente que é contra a igreja mesmo, tem gente que é contra pastor mesmo, contra a liderança mesmo. E é interessante, aí diz a Bíblia que Jesus se compadeceu dela. A compaixão para com o próximo, a maior declaração de amor, irmãos, não é quando a gente prega aqui não. A maior declaração de amor que existe foi na cruz. Agora a nossa maior declaração de amor, até mesmo com nós, é ajuda ao próximo. Sabe por quê? Ninguém quer passar fome, ninguém quer sofrer, ninguém quer ser humilhado. E quando nós ajudamos ao outro, aí Jesus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Então nosso amor está sendo representado no próximo. Quando é representado no próximo, aquilo que a gente faz, a gente demonstra amor até com nós mesmos. Então a maior declaração que a gente nos ama é ajudando o outro. Então, compadeceu dela. Deus há de abrir os corações para abençoar a obra. Às vezes nós gastamos dinheiro, eu falo por mim, às vezes a gente gasta dinheiro com coisas tão supérfluas, e às vezes a gente vem para o culto, olha para os bolsos, não tem nenhum real para ajudar na oferta missionária ou em outras ofertas. Irmãos, a obra de Deus precisa de nós. Vamos nos levantar de onde caímos e voltar ao primeiro amor, o qual Deus nos chamou, e efetuar as primeiras obras para o nome de Jesus ser glorificado, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas espirituais em Deus. Investimos nela e vamos até o fim, e a força oculta das trevas não prevalecerá contra a igreja que tem doutrina e amor no coração. É indestrutível a palavra de Deus operando em nossas vidas. Mais uma vez expresso a minha gratidão por poder cooperar com este trabalho. Deus abençoe a todos e orem por mim.